Você acha que apagão é só ficar sem Netflix e reclamar do calor? Escute, nas primeiras 72 horas sem energia, a cidade não vira Mad Max por falta de moral, ela vira por falta de logística. O seu problema não é a escuridão. É o que a escuridão esconde: bombas d'água paradas, geladeiras morrendo lentamente, informação evaporando, e gente entrando naquele modo primitivo de eu primeiro, você depois. A regra das 72 horas não é mística, não é teoria de fórum, não é paranoia. É biologia, física e comportamento humano comprimidos em 3 dias de relógio correndo. Nas primeiras horas, o cérebro tenta te enganar com conforto. Você olha pela janela, vê alguns vizinhos rindo, alguém acendendo vela, e pensa, daqui a pouco volta. Só que energia não volta por vontade. Ela volta quando existe geração, transmissão, sincronismo, proteção, equipe em campo e peças que não queimaram. E se o apagão for grande, o tempo real é ditado por 2 coisas: o tamanho do estrago e o caos ao redor do reparo. Enquanto você negocia com a esperança, a água já está negociando com a gravidade. A maioria das cidades depende de bombas e pressão para manter água nas torneiras. Sem energia, a água ainda pode sair por um tempo, porque há reservatórios elevados e pressão residual. E é exatamente por isso que tanta gente perde a janela de ouro. A primeira técnica que salva vidas é a mais sem glamour: água agora, não depois. Encha tudo que for limpo e seguro: garrafas, panelas, recipientes de comida, até saco próprio para armazenamento se você tiver. Porque quando a pressão cair, ela cai com a delicadeza de um elevador sem cabo. E sem água, o seu corpo entra numa roleta. Desidratação leve já reduz a tensão e julgamento. Moderada te dá dor de cabeça, irritação, e aquela confiança burra de quem acha que está bem. Grave te derruba de verdade. O corpo pode até aguentar dias sem comida, mas sem água você vira estatística rápido, principalmente com calor, estresse e atividade. E aí vem a segunda camada: água não é só quantidade, é segurança microbiológica. Depois de algumas horas, muita gente vai buscar água onde der: caixa d'água velha, poço improvisado, rio urbano que já era um esgoto com autoestima. Só que o inimigo aí não é só gosto ruim. São micro-organismos e toxinas que seu estômago não negocia. Ferva a água quando puder. Ferver funciona porque calor desnatura proteínas e inativa a maioria de patógenos, e isso é ciência básica. Você não precisa acreditar em mim, precisa acreditar na física de cozinhar. Se você não pode ferver, use desinfecção química adequada, hipoclorito, água sanitária sem perfume e na dosagem correta do rótulo, quando aplicável, e tempo de contato, ou um filtro confiável. A parte cruel é que diarreia em cenário de apagão não é um dia ruim. É perda rápida de água e sais, é fraqueza, é incapacidade de vigiar, de carregar, de pensar. Em colapso curto, doença gastrointestinal é uma das formas mais estúpidas e eficientes de te tirar do jogo. Agora, enquanto você resolve a água, outra coisa começa a morrer: informação. E informação é o seu sexto sentido num ambiente hostil. Sem energia, roteadores caem, antenas ficam intermitentes, e a internet vira aquela entidade mística. Às vezes aparece, às vezes some, sempre te iludindo. A segunda técnica é montar um radar simples e robusto: rádio a pilha ou manivela, e um plano de comunicação. Não é para ficar ouvindo notícia por vício, é para decidir com base em sinais: o apagão é local ou regional? A previsão de retorno? A alerta de tempestade, calor extremo, contaminação, conflito? E, tão importante quanto ouvir, é evitar se expor. Em apagão, quem tem energia vira farol, e farol atrai navegante, e também pirata. O que ninguém te conta é que, num ambiente com pouca informação, as pessoas seguem padrões: luz, barulho, cheiro de comida, aglomeração, boato. Se você vira o ponto luminoso da rua, você vira também o ponto de curiosidade, inveja e, no pior caso, tentativa. Essa é a terceira técnica, e ela parece paranoia até o dia em que você vê: disciplina de luz e ruído. Velas são românticas, mas também são incêndio esperando um empurrão, e incêndio em apagão é uma tragédia com trilha sonora de gritos e sirene que talvez nem venha. Prefira a luz de LED baixa, direcionada para baixo, refletida em parede interna e com cortina fechada. Isso funciona porque o olho humano detecta contraste à distância. Um ponto brilhante num bairro escuro é muito mais visível do que você imagina. Se você precisa usar gerador, entenda o básico da física social: som viaja, e o barulho constante vira mapa. Gerador também cheira. Se for inevitável, use por janelas curtas, em horário menos óbvio, com isolamento acústico improvisado sem bloquear ventilação. Monóxido de carbono mata em silêncio, e ele não respeita a confiança. E por favor, nunca use gerador dentro de casa, garagem fechada. Monóxido se liga à hemoglobina com afinidade muito maior que oxigênio,
você apaga como uma luz, só que não volta com o disjuntor. Primeiro dia, muita gente ainda está civilizada, mas já começa o festival de erros caros. Um deles é gastar bateria do celular como se fosse carnaval. A quarta técnica é tratar energia como se fosse sangue. Use o mínimo e use com intenção. Ative modo economia, reduza brilho, desative apps, mande mensagens curtas em vez de chamadas longas, combine check-ins em horários fixos com família e vizinhos confiáveis. Isso funciona porque redes de celular ficam sobrecarregadas, mensagens exigem menos tempo de canal do que voz contínua. E quando sua bateria acaba, você perde lanterna, mapa, lista, contato e até uma parte do senso de controle. Controle, aliás, é um recurso psicológico real. Ele reduz pânico, e pânico é o imposto mais caro do colapso. No segundo dia, o cheiro muda. Parece exagero, mas é verdade. Com geladeiras aquecendo, lixo acumulando e esgoto sofrendo, a cidade ganha um perfume que mistura comida estragando com ansiedade. Aqui entra a quinta técnica: higiene e saneamento improvisados, sem drama e sem nojo performático. Defina um banheiro de emergência se a descarga falhar. Balde com saco resistente, material absorvente, serragem, areia, papel picado e armazenamento externo bem vedado até descarte seguro. Lave mãos com água e sabão sempre que possível, se não, use álcool quando não houver sujeira visível. Isso funciona porque a principal via de transmissão de várias doenças em crise é fecal-oral. Mão contaminada vem à boca sem você perceber. E doença em massa num apagão não é apenas sofrimento. É mais gente fraca, mais gente irritada, mais conflito e menos capacidade coletiva de manter a ordem. Ainda no segundo dia, a comida vira assunto sério. Não pela fome dramática de filme, mas pela matemática. Perecíveis viram risco, e cozinhar vira uma competição entre necessidade e descrição. A sexta técnica é priorizar o que estraga e reduzir desperdício, mas com segurança. Primeiro consuma o que está na geladeira, depois o que está no freezer, que pode segurar mais tempo se ficar fechado, e só então o que é estável. Mantenha a geladeira fechada. Isso funciona porque você está preservando a inércia térmica do ar frio e da massa dos alimentos. Se precisar cozinhar, faça porções menores, com chama controlada, e evite cheiro que anuncia banquete. E não, cheiro de churrasco em apagão não é sinal de esperança. Às vezes é sinal de que alguém vai bater na sua porta com a educação que sobra e a necessidade que não sobra. É aqui que a regra das 72 horas ganha o rosto humano. Nas primeiras 24 horas, a maioria espera ajuda. Entre 24 e 48, a maioria começa a improvisar. Entre 48 e 72, a maioria começa a competir. É nesse terceiro dia que você vê filas virando empurrões, postos sem combustível virando discussão, mercados virando loteria e boatos virando decisões ruins. A sétima técnica é segurança comportamental. Não é virar guerreiro, é reduzir atrito e aumentar previsibilidade. Mantenha portas e janelas reforçadas no básico, travas, barras simples, parafusos longos em dobradiças. Mantenha um ponto de observação discreto e, principalmente, evite ser previsível. Rotina fixa é convite para quem observa. Isso funciona porque o oportunismo se alimenta de padrão. Se todo dia às 19 horas você acende luz, faz barulho e aparece na varanda, você vira um calendário ambulante. E agora vem a parte que muita gente odeia ouvir, porque exige humildade. Em apagão grande, o seu melhor equipamento não é faca, não é lanterna tática, não é mochila de operador. É gente. Mas gente certa, compacto certo. Cooperação local reduz risco de invasão, melhora informação, divide tarefas e dá redundância quando alguém adoece. Só que cooperação sem critério vira exposição. Converse com vizinhos em horários claros, combine sinais simples, estabeleça limites. Ninguém precisa saber seus estoques, seus horários, nem o que você tem guardado. Troque serviços, não segredos. Isso funciona porque grupos pequenos criam dissuasão e vigilância distribuída, mas informação demais cria alvo. Enquanto isso, seu corpo vai te cobrar. O frio e o calor viram inimigos de verdade quando não há ventilador, ar-condicionado ou aquecedor. Termorregulação é física pura. Você perde calor por condução, convecção, radiação e evaporação, e ganha calor do ambiente e do seu próprio esforço. Se estiver frio, isole o chão rouba calor por condução, use camadas, mantenha extremidades aquecidas e evite suar. Suor no frio é traição líquida. Se estiver calor, ventile por convecção quando possível, hidrate com sais, reduza esforço nas horas quentes e use pano úmido em pulsos e nuca para melhorar troca de calor. Isso não é frescura, é o que mantém seu cérebro funcionando. Hipertermia e hipotermia começam como desconforto e terminam como confusão, e confusão termina como decisão ruim. Agora, uma verdade feia, com um toque de humor negro.
o seu maior risco nas 72 horas não é um vilão com máscara. É você, cansado, com sede, com pouca informação, tentando ser herói em cima de um ego mal alimentado. O erro clássico é sair só para ver como está. Você sai para olhar e volta com história, ou não volta com nada além de um problema. Se você precisa sair, saia com propósito, com rota, com hora de retorno, com descrição e com motivo que valha o risco. E leve água, porque a cidade sem água transforma qualquer caminhada em penitência. O terceiro dia também é quando as pessoas descobrem que dinheiro de plástico é um pedaço de decoração. Sem energia, maquininhas falham, caixas eletrônicos viram escultura, e Pix vira uma piada cruel. Ter uma reserva pequena de dinheiro em espécie pode facilitar compra de última hora ou transporte, mas não aposte que comércio estará funcional. E não aposte que todo mundo vai aceitar qualquer coisa. Em crise, as pessoas voltam ao básico: água, comida, remédio, combustível, informação e segurança. O resto vira enfeite. E então, entre o fim do segundo e o terceiro dia, acontece o momento psicológico mais perigoso: a normalização do absurdo. Você se acostuma com a escuridão, com o silêncio estranho, com a falta de notícias, e seu cérebro diz: ok, dá para viver assim. É aí que você relaxa. E é aí que acidentes e conflitos adoram nascer. Uma vela derrubada, uma briga na fila, uma decisão precipitada de viajar, uma tentativa de resolver na força algo que pedia paciência. A regra das 72 horas, no fundo, não é sobre sobreviver para sempre. É sobre atravessar a fase em que a infraestrutura ainda não se reorganizou e a sociedade ainda não decidiu se coopera ou se devora. Se você fizer bem o básico: água garantida e segura, informação mínima por rádio, energia do celular racionada, higiene para evitar doença, alimentação estratégica sem se expor, luz e ruído sob controle, e segurança discreta com cooperação seletiva, você não vira invencível. Você vira algo muito mais raro, alguém difícil de quebrar. E quando a energia finalmente voltar, ou quando você decidir evacuar com critério, você vai perceber que as 72 horas não eram um conto de terror. Eram um exame. E a maioria reprova não por falta de coragem, mas por falta de método. Porque em apagão total, a pergunta não é: você tem medo? A pergunta é: você consegue pensar enquanto o mundo escurece?